A Igreja de Deus, na atualidade, está passando por uma situação muito difícil em relação aos dons falsos na igreja. As pessoas têm se preocupado com tudo, mas não têm dado a devida atenção a essa parte tão séria, tão necessária e tão precisa. E nesse vídeo é sobre isso que eu quero tratar com vocês. Em 1 João, capítulo número 4, versículo 1, está escrito assim: Amados, não creais que todo espírito, não creais a todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se levantado no mundo. Isso João escreveu lá no primeiro século. Daí para cá, nesses 2000 anos de igreja, tem acontecido de tudo. Muitas pessoas têm se levantado dizendo que é o Cristo, que nós não podemos aceitar ou crer. Mas como identificar que de fato aquela pessoa tem um dom, mas aquele dom não provém de Deus, ou se ela está profetizando, ou se ele está tendo algum tipo de manifestação, se aquela manifestação de fato é o Espírito Santo? Há algumas identificação na igreja e nós precisamos ficarmos atentos para que nós não venhamos a tutubiar, a vacilar em relação a isso. E eu tenho visto na atualidade muitas igrejas têm aceitado todo tipo de formalismo e muitos deles no mínimo emocional, não provém de Deus. E eu vou explicar para vocês nesse simples texto para vocês entenderem. Antes de aceitar se a manifestação é genuína, a igreja deve discernir espiritualmente com oração, com leitura bíblica e maturidade. São esses três pilares que nós precisamos ficarmos atentos: oração, leitura da palavra de Deus e maturidade. Porque nem todo espírito é divino. Há manifestações humanas, há manifestações emocionais e também há manifestações demoníacas na igreja. É preciso entender e compreender essa parte. E como é que nós devemos compreender se verdadeiramente um espírito ou aquela manifestação é do Espírito Santo? Primeiro, um verdadeiro dom de Deus nunca contradiz a Bíblia. Eu vou repetir. Um verdadeiro dom de Deus nunca contradiz a Bíblia. Se alguém diz ter um dom profético, revelação, cura, línguas estranhas, visão, mas fala ou age contra os princípios bíblicos, isso é um forte indício que aquela pessoa não está sendo manifestada ou que não é o Espírito Santo de Deus que está manifestando na vida dela. E isso você precisa tomar muito cuidado. O princípio bíblico são os pilares. Nenhuma profecia, nenhuma revelação pode descer fogo dos céus. Não pode estar além das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas é o marco onde nós nos alinhamos, onde nós nos direcionamos, onde nós nos focamos para poder entender que a manifestação é do Espírito Santo. Profecia que contradiz a doutrina cristã não é de Deus. Curas que servem para a autopromoção pessoal e ministerial, elas tendem a induzir as pessoas ao engano, à falsidade. Línguas sem ordem, sem interpretação, que está lá em Coríntios capítulo 14, versículo 1, também é um indício que nós temos aí alguém emocionalmente, mas não é nada de espiritualidade. Os dons espirituais, eles produzem na vida da pessoa o fruto do Espírito, como o amor, a alegria, a paz, a paciência, a fidelidade, a tranquilidade, a mansidão, o domínio próprio. Então, um dom espiritual que venha mesmo sendo exortativo, se ele vir atribular a sua vida, perturbar você, arrancar você quando você sai da igreja perturbado, ao invés
de estar com esse fruto do Espírito, mesmo sendo exortação. Repito, mesmo as pessoas que têm dom de exortar, você precisa sair daquele local com a alegria, com o amor no coração, com a paciência, com a tranquilidade, dizendo assim: foi uma mensagem dura, mas Deus falou comigo. Então, o Espírito Santo do Senhor, ele produz em você amor, alegria, paz e fidelidade, e paciência e bondade, mesmo sendo uma exortação. E logo você entende que o Espírito Santo que de fato aquela manifestação é do Espírito Santo. Uma pessoa que se manifesta um dom, mas vive de forma arrogante, desonesta, imoral ou divisiva, demonstra que o dom não vem do Espírito Santo, pois o Espírito Santo não se contradiz. Essas pessoas que diz que não obedece liderança, que as coisas dela é só entre ela e Deus, e depois vem colocar a mão em sua cabeça, profetizar sobre você, dizer coisas descontextualizada da palavra e nem ela mesma tem um referencial, também nós não podemos aceitar como um dom espiritual. Nós precisamos compreender que todo dom espiritual, quando ele não é falso, ele tem um único objetivo: glorificar o nome de Cristo. Ele glorifica porque há de receber. Olha só o que está escrito em João 16,14. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo exalta Cristo, não ao homem. Se o dom promove o ego, o pregador ou a idolatria de líderes, ou manipulação emocional da igreja, é sinal de falsidade. Todo dom espiritual, quando ele não é falso, ele serve para edificar a igreja mas o primordial, o primeiro ponto dele, tende a levar as pessoas à igreja, ao próprio dono, a própria pessoa que está sendo manifestada através do Espírito Santo, ele tende a levar todos a um só foco: glorificar e bendizer o nome santo de Jesus. Um detalhe que nós precisamos tomar cuidado é com a essência e a submissão da ordem. Veja bem, Deus não é Deus de confusão, mas Deus de paz. Está em 1 Coríntios 14, verso de número 33 ao 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, o culto precisa ser feito com decência e ordens. Dons verdadeiros são exercidos com humildade, com a direção do Espírito Santo dentro da ordem da igreja local. Manifestações caóticas, forçadas, sem discernimento pastoral ou causa confusão espiritual, ou geralmente não vem de Deus. Então, nós precisamos ter essa identificação na igreja para compreender que aquele dom, a manifestação de fato, é do Espírito Santo. 1 Coríntios 14, 12 diz assim: procurai sobressair daqueles dons que edifica a igreja. Os dons espirituais que não são falsos, eles tendem a glorificar a Deus e edificar a igreja. O verdadeiro dom espiritual edifica, consola, exorta, ensina, encoraja a fé e promove unidade. Um dom que divide, intimida, manipula ou age de uma forma confusa espiritualmente, trazendo desordem aos propósitos divinos, aos propósitos de Deus, eles são dons falsos. Há evidência, há limitações, nós temos que tomar cuidado com essas evidências de algumas pessoas que dizem que está cheio do Espírito, que desordem, que pula, que salta. Ele pode fazer tudo isso, mas desde quando as coisas sejam com ordem e decência. Então, que o Espírito Santo de Deus possa te usar com os dons espirituais, mas que você aprenda, sobretudo, discernir se aquele dom de fato é uma manifestação do Espírito Santo, ou se é uma simples emoção, ou se é uma simples carnalidade, ou se tem conotação maligna. Mas que Deus tenha misericórdia da sua vida e que Deus tenha misericórdia da igreja,
que está vivendo em um dilema de tudo que as pessoas dão, elas absorvem. Então, quanto mais você conhecer a palavra de Deus, melhor você vai discernir se aquela manifestação, se aquela palavra é de fato do Espírito Santo de Deus. Então, que o Senhor abençoe o seu coração. Se esse vídeo fez algum sentido para você, curta, compartilhe e mande para mais uma pessoa, para que ela também possa ser alcançado por essa verdade que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe.